Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula 23. Estudo das soluções, detalhamento, soluções, coloides e suspensões. E agora vamos à nossa aula. Você ainda lembra o que é uma mistura? Uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, exemplo dessas misturas? Não se preocupe, porque nós vamos recordar através desse vídeo. Vamos assistir e muita atenção! As misturas são formadas quando duas ou mais substâncias, elementos ou compostos se misturam sem participar de uma alteração química. Por exemplo, aquele nosso café com leite. Existem duas categorias principais de misturas: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Numa mistura homogênea, todas as substâncias estão distribuídas uniformemente pela mistura. Exemplo: água salgada, o ar e o sangue. Numa mistura heterogênea, as substâncias não estão distribuídas uniformemente. Exemplo: biscoitos de chocolate, pizza e pedras. Dentro das categorias de misturas homogêneas e heterogêneas, existem tipos mais específicos de misturas, incluindo soluções, suspensão e coloides. Olha aí. Então, esses conceitos, eles são bem importantes para a gente entender aqui, né, esses novos tipos de categorias de misturas, tá? Então, aqui, gente, nós temos misturas chamadas de soluções, suspensões e coloides. Também quero dizer para vocês que toda mistura é chamada de dispersão, tá bom? Observe aqui comigo, a primeira ilustração, né? O primeiro recipiente que contém água e sal. O que a gente observa aí, né? Qual a diferença dessa mistura para as demais? É que a gente observa aqui que as partículas, elas são muito pequenas, né? Tanto que a olho nu a gente não consegue visualizar o sal. Consegue visualizar? Não. Então, eu posso afirmar que toda solução é uma mistura homogênea, né? Aí, recordando o conceito de mistura homogênea, o que seria a mistura homogênea? São aquelas misturas que apresentam uma única fase, né? Já no segundo exemplo da ilustração, a gente tem um leite. Aqui, gente, as partículas estão bem maiores, tá? Observem também que elas continuam, né, dispersas, uniformemente. Só que elas não vão se sedimentar, elas não ficam no fundo do recipiente, tá? E aqui eu chamo de coloides. Na terceira imagem, observem comigo que eu tenho uma suspensão. Aqui, as partículas são grandes, tá? Elas continuam se misturando, se dispersando, né, nesse meio, só que existe uma diferença. Olha o que acontece, né? Aqui eu tenho um exemplo de água e areia. Algumas partículas, elas vão para o fundo, elas se sedimentam, ok? E existe uma maneira da gente diferenciar essas misturas. Observem aí na próxima cartela. Como é que a gente pode diferenciar essas misturas? Pelo
tamanho das partículas das substâncias dispersas. Observem aqui comigo que quando a partícula ela for menor que 1 nanômetro, ela é classificada como uma solução verdadeira. Olha aí como é bem pequena, né? Aí na ilustração é o tamanho das partículas. Quando a partícula está entre 1 a 1000 nanômetros, ela é classificada como uma solução coloidal. Observe que as partículas são bem maiores que numa solução verdadeira. Já quando a partícula está acima de 1000 nanômetros, observem aí que eu tenho uma suspensão, né? Olha o tamanho das partículas, bem maiores, né? E aí, gente, aqui, sabe que tipo de mistura eu tenho quando as partículas são maiores, né? Que 1000 nanômetros, eu tenho um tipo de mistura heterogênea, não mais homogênea. Na solução coloidal até pode me enganar, eu posso até pensar que é uma solução verdadeira, mas se eu for usar um instrumento, um microscópio, eu vou ver essas partículas, tá bom? E agora nós vamos definir o que é uma solução. Então, solução química em ciência são misturas de duas ou mais substâncias de aspecto uniforme. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui o refrigerante, que ele é uma solução de várias substâncias químicas. Na composição do refrigerante, eu tenho gás carbônico, açúcar, corantes. Um outro exemplo de solução é a água do mar, que é formada por sais minerais, água e oxigênio. Também tem outras substâncias. E eu tenho o atmosférico, que ele é formado por gases, hidrogênio, oxigênio e outros, ok? Agora a gente vai ver um outro exemplo de mistura homogênea, né? Mas aí eu faço um questionamento, já estou até dando a cola, né? Protetor solar é uma mistura homogênea ou heterogênea? Né? Quando você olha para um protetor solar, você vê essas substâncias químicas? Você vê essas substâncias químicas aqui? Não, né? Você não vê essas substâncias químicas, porque nós temos aqui dois tipos de substâncias que são adicionadas ao filtro solar. Temos os filtros físicos e os filtros químicos, né? Observe que nos filtros químicos as substâncias presentes são diferentes dos filtros os físicos, diferente dos químicos, né? Então, a maioria dos protetores usam filtros químicos, que são compostos por cerca de 2 a 6 ingredientes ativos, tá? Então, já os filtros minerais, eles já têm uma outra composição, não são mais igual aos filtros químicos, que são óxido de zinco e o óxido de titânio. Então, eu posso dizer que o filtro solar é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, ele é o quê? Uma solução. Existem dois componentes importantes numa solução. Vamos conhecê-los? É o soluto e o solvente. Toda solução, ele tem um soluto e um solvente, ou vários solutos ou um solvente, né? O que seria o soluto? Ele representa a substância dissolvida e ele está em menor quantidade, tá? No sistema. E o solvente é a substância que dissolve. E existe um solvente que ele é universal, é a água. A água é uma substância que dissolve quase tudo, gente, tá? Ela é muito utilizada.
Então, sempre que se fala de solução, usa-se a água como solvente. E aqui nós temos uma ilustração, né? Essa ilustração traz aqui um exemplo de um soluto, que no caso é um sal, e o solvente aqui, ó, a água, tá? Então, quando eu adiciono aqui, ó, o sal aqui na água, eu formo o quê? Uma solução. Estão vendo, né? Lembrando que uma solução é uma mistura de duas ou mais substâncias, né? Que tem um aspecto uniforme, ok? Existem vários tipos de soluções, tá? Quanto ao estado físico. Então, a gente agora vai conhecer algumas soluções que estão presentes no nosso cotidiano e muitas vezes nem sabemos, que são as soluções líquidas, as soluções sólidas e as soluções gasosas, tá bom? Então, eu estou aqui, observe aonde eu estou. Eu estou em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eu estou próxima aqui de uma estátua, né, do Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta, foi muito famoso, o Carlos Drummond de Andrade, e fizeram uma estátua para homenageá-lo. Olha que legal! E eu estou aqui do lado dessa estátua. Se ele estivesse vivo, ele tinha 120 anos. E vocês sabiam que essa estátua aqui, ela é formada de cobre e zinco? E isso aqui é um exemplo de solução sólida? Se vocês observarem, aqui ao meu redor, eu tenho um mar. Olha que lindo. Olha o mar aí, ó, atrás de mim. O mar é um exemplo de solução líquida. O mar, ele é formado de água, sais minerais, oxigênio. E qual seria a solução gasosa? Se você olhar para cima, você tem a solução gasosa. A solução gasosa aqui é o atmosférico e ele é formado por vários gases. Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nobres e outros também. E agora temos uma curiosidade, conhecer a composição das medalhas olímpicas. As medalhas olímpicas, elas são exemplos de soluções sólidas. Vocês sabiam disso? Então, aqui na medalha de ouro, eu tenho mais prata que ouro. Vocês sabiam? Aqui eu tenho dois componentes, né? Prata e ouro. Sabe quanto eu tenho de prata aí, gente? 90, ó, de prata eu tenho 98,8. Essa é a composição da prata aqui na medalha de ouro. Sabe quanto eu tenho de ouro? De ouro aqui é igual a 1,2%. Então, aqui é um exemplo de solução sólida, né? A prata mesmo, né? A medalha de prata contém na sua composição 100% de prata, desse metal aí, ó. Então, isso aí não é uma mistura, isso é uma substância pura, né? E eu tenho a medalha de bronze, né? Na medalha de bronze, eu tenho 95% é cobre e 5%, gente, aqui, ó, é de zinco. Aí sim, eu tenho uma mistura, né? E que tipo de mistura é essa? Uma solução sólida, tá bom? Agora a gente vai conhecer algumas características das soluções. Então, uma solução é uma mistura homogênea, né, de duas ou mais substâncias.
uma vez que uma solução é formada, ela tem soluto, tá? Ela tem solvente. E uma informação importante é que o soluto, ele não pode ser separado da solução por um processo chamado de filtração. O feixe de luz, ó, não pode passar através de uma solução, ok? Um olho humano não pode ver as partículas do soluto dentro da solução. E uma solução é estável e consiste apenas em uma única fase. E agora vamos conhecer outros tipos de misturas, chamadas de colóides e suspensões. Primeiro vamos conhecer a suspensão, tá? Que é uma mistura heterogênea. Isso é muito importante, né? Toda vez que você for olhar um sistema, né, que tem uma mistura e tem mais de uma fase, você já sabe que é uma mistura heterogênea e que ali você diz que classifica, né, como sendo uma suspensão, tá? O que acontece aqui? Alguma das partículas se separam da mistura e vão repousar, né? Elas se sedimentam no fundo do recipiente. E aí a gente vai assistir agora uma animação que vai nos mostrar um exemplo de suspensão. Ó, se você pegar um copo com água e jogar um punhado de areia e você mexer, será que você tem uma solução? Não, você não tem uma solução, não é verdade? O que acontece aí? Observem, a areia, ela não se dissolve na água. Embora que no primeiro momento ela possa estar como um aspecto de mistura homogênea, não é verdade? Mas se você deixar ela parada por alguns momentos, vocês vão ver essa forma aí, ó. Ela vai se depositar no fundo do copo. Então, as suspensões, elas são consideradas heterogêneas, né? Uma mistura heterogênea. Porque as diferentes substâncias na mistura não permanecerão distribuídas uniformemente como acontece com as soluções, tá bom? Porque se você colocar em repouso, essas partículas elas vão para o fundo do recipiente, ok? Agora a gente vai falar sobre os colóides. São misturas que no primeiro momento você pensa que é uma solução, tá, gente? No primeiro momento. Mas se você fizer uma análise mais detalhada e conhecer os tipos de colóide e conhecer a definição de colóide, você vai ver que não se trata de uma solução, mas sim de um colóide, tá bom? Essa análise geralmente a gente consegue confirmar usando microscópio. A gente consegue ver com detalhe ali, né, as partículas. As partículas dispersas em um colóide não podem ser separadas por filtração, assim como a solução, né? Mas elas têm uma propriedade, elas têm uma característica, elas dispersam a luz. Elas conseguem dispersar a luz, tá? E aí, daqui a pouco, a gente vai conhecer, tá, esse fenômeno que é denominado de efeito Tyndall. Aqui nós temos um exemplo de colóide, que é a manteiga, tá? A manteiga é uma emulsão, é uma mistura de dois líquidos que são immiscíveis. Temos também como exemplo de colóide a espuma de barbear, é um colóide que a gente chama de espuma, que é uma mistura formada por um gás disperso em um meio que pode ser sólido ou líquido. Temos também o gel, tá? Como exemplo aí desse tipo de colóide, nós temos
a gelatina, que é uma mistura, né, de um líquido disperso em um sólido. E temos o sangue. O sangue, ele pertence a um tipo de colóide chamado de sol, tá? E aqui nós vamos ter, gente, os tipos de colóides. Clara em neve é um exemplo de colóide onde o componente disperso é um gás e o componente dispersante, ele pode ser um líquido ou ele pode ser um sólido, tá? A clara em neve, o colóide aí é a espuma. O tipo de colóide é a espuma. Ok? É a espuma. Então, clara de neve é a espuma, é o colóide dele, a classificação, tá bom? Temos aí a fumaça. A fumaça, nós temos como componente disperso, pode ser um sólido ou um líquido. Lembrando que esse termo disperso, ele é equivalente ao soluto e o dispersante, ele é equivalente ao solvente, tá bom? A fumaça, ele é o tipo de colóide, se você fosse classificar aqui, é aerosol, tá bom? E aí nós temos como disperso um sólido ou um líquido, e o componente dispersante vai ser o gás. Temos aí o sangue. O sangue, ele é sol, tá? O tipo de colóide é o sol. Aqui, como componente disperso, nós vamos ter o sólido, e como componente dispersante, dependendo do sistema, pode ser líquido ou pode ser o sólido, ok? E temos um outro tipo de colóide, chamado de gel, gel mesmo, tá? Como exemplo, temos o gel de cabelo, onde o disperso é um líquido e o dispersante vai ser um sólido, ok? Temos a manteiga, que é uma emulsão, é sua classificação, tendo como disperso líquido, e o dispersante pode ser um líquido ou pode ser um sólido. E temos a propriedade do colóide, né, que é o efeito Tyndall. Esse efeito ele é usado para determinar se uma mistura é uma solução verdadeira ou um colóide, tá? Aí, gente, o que ocorre, o que a gente pode perceber nesse efeito, tá? Que há uma dispersão da luz pelas partículas coloidais, como a gente pode perceber na segunda ilustração, tá? E aí, para ilustrar esse efeito, nós vamos assistir a uma animação. Observem aí, ó. Observem que há um feixe luminoso, né? Um feixe luminoso atravessa aí o quê? Uma solução coloidal, né? Olha aí. E por que que isso acontece? Porque há uma dispersão, né, da luz nessas partículas coloidais, né? Então, o efeito Tyndall, explicando em outras palavras, é quando a luz atravessa um copo de água e um copo de leite, né, que a gente está vendo na animação. Só que o feixe luminoso, ele deixará um rastro somente no copo de leite. Quer ver? Observem novamente, por favor. Isso acontece porque a luz, ela
as partículas presentes num sistema aí coloidal, que no caso é o leite, né? Essas partículas, elas são dispersas no sistema, ok? E aí nós temos, né, um conceito, relembrando novamente o conceito de suspensão. Observem. Os colóides têm grande aplicação nas indústrias alimentícias. Muitos dos materiais alimentares que comemos são de natureza coloidal. Leite e muitos produtos lácteos, como queijo, manteiga cremosa, etc., são colóides. De forma mais precisa, o leite é uma emulsão, sistema coloidal líquido em líquido. No leite, a manteiga e a gordura são dispersas na água. O pão é um sistema coloidal no qual o ar é disperso na massa assada. Os colóides também têm aplicações na forma de medicamentos. Os medicamentos coloidais são competitivamente mais eficazes, pois são facilmente absorvidos pelo organismo. É assim que muitos medicamentos são emulsões. Alguns antibióticos importantes, como a penicilina e a estreptomicina, são injetados no corpo na forma de sol coloidal, para que sejam facilmente absorvidos pelo corpo. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele trouxe informações sobre os colóides no nosso cotidiano, como eles são importantes e como eles fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? E aqui nós temos novamente, né, o conceito de suspensão, tá? A suspensão é uma mistura heterogênea, aonde as partículas são bem maiores, né? E que elas se dispersam, mas vai chegar um determinado tempo que elas vão se sedimentar, né, no fundo do recipiente. Então, nesse tipo de mistura aqui, os componentes estão completamente misturados e todas as partículas podem ser vistas ao microscópio. Uma suspensão é o quê? Uma mistura heterogênea, contendo partículas sólidas suficientemente grandes para a sedimentação, tá? Ela se sedimenta não no primeiro momento. Às vezes, no primeiro momento, você pensa até que é uma solução, na verdade, né? Precisa de um tempo, dependendo do soluto, para que elas se depositem, tá bom? E agora nós temos aí um exemplo de suspensão, né? O granito e água com areia. E aqui nós vamos ter um resumão, né, dessa diferença, dessas misturas ou dessas dispersões, tá bom? Então, na figura 1, nós temos uma mistura homogênea, que parece límpida, né, com uma água salgada deste aquário aqui que nos traz. Então, aqui a gente sempre tem que lembrar que as partículas elas são bem pequenas, né? Elas ficam bem dispersas. Na figura ao lado, na segunda imagem, nós temos um colóide, nós temos o leite. Essas partículas aí elas são bem maiores, elas permanecem dispersas, mas elas não se sedimentam. E temos a imagem 3, né? Nessa imagem aí 3, nós temos uma suspensão. Tal como a lama, ela é uma mistura heterogênea, tá? De partículas suspensas que parece turva quando a gente olha, mas que com o tempo essas partículas elas podem assentar, se sedimentar. Tudo bem? E assim a gente termina a nossa aula de hoje.